Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Mensagem de Deuteronômio para nós hoje. O livro de Deuteronômio é muito importante na Bíblia. Ele foi mencionado por Jesus várias vezes, também pelo diabo. E no Novo Testamento ele é muito citado. Na verdade, Deuteronômio é a compilação de uns discursos de Moisés, todos acontecidos em menos de um mês. Já era o último mês do 40º ano, quando o povo estava completando sua peregrinação antes de entrar na Terra Prometida, e Deus disse para Moisés que ele não entraria e ele teria que passar a responsabilidade toda para o Josué, e aproveitou para reunir o povo todo. Era fácil naquela época, porque o povo estava junto, o povo se acampava junto, então reunir o povo todo era mais fácil. Foi o que o Moisés fez nas campinas de Moabe, e assim começa o livro de Deuteronômio. Uma espécie de histórico. Na verdade, a palavra Deuteronômio, eu estou pensando aqui na etimologia da palavra, deutero é depois, sinônimo é palavra, então a palavra depois é também tido como repetição. O nome em hebraico é diferente e os títulos dos livros em hebraico dizem mais como os livros começam. Não tem assim um significado maior como depois veio para nós em nossas traduções. Portanto, Deuteronômio também significa repetição, uma ênfase, um apanhado já de forma diferente. Alguns consideram até que é uma aliança diferente. Na verdade, foi uma aliança feita com os filhos, porque a aliança do Sinai foi com os pais, que morreram todos no deserto, e a aliança de Deuteronômio nas campinas de Moabe foi com os filhos, e Deus enfatiza isto. E começa assim: quando nós estávamos lá atrás, em Horebe, no Monte Sinai, o Senhor falou, vocês já ficaram tempo demais aqui, está na hora de subir. Quando é que Deus falou isto? Logo no início do 2º ano, ou seja, eles tinham 1 ano e pouquinho só que tinham saído do Egito. E então Deus falou, nós vamos ter uma jornada de 11 dias até Cádiz Barneia, o sul ali de Judá, e depois, então, vocês já vão poder lutar contra os habitantes do local e tomar posse da terra. O povo estava um pouco inexperiente, inseguro, e pediu para Deus dar permissão para enviar espias que espiassem a terra. Lá em Números 13, a iniciativa é de Deus. O Moisés diz que Deus falou. Quando a gente chega no Deuteronômio, Moisés explica que Deus mandou os espias irem porque o povo todo pediu. Na verdade, o povo estava inseguro, pediu, Moisés levou o assunto a Deus, Deus então determinou que escolhessem 12 espias, e os espias foram, e foi aquela água, aquele fracasso. E Moisés vai lembrando, é um histórico, um discurso. Moisés vai lembrando o que Deus já tinha feito, os milagres que Deus tinha feito durante todo aquele período, os 38 anos que eles passaram no deserto. 1 ano foi lá até o Sinai, e para se adaptar àquela vida. E o último ano já foi lá dando volta em Seir, em Edom, e também ao longo de Amon e Moabe. Também conquistaram Seom, rei de Esbom, a terra dele, e a terra de Bazã, que tinha o Og lá. E isso naquele último ano. Então, no último mês, vem o livro de Deuteronômio. E Moisés, então, lembra todo aquele histórico, tudo aquilo que já tinha acontecido. Aí, praticamente, a mensagem começa no capítulo 4. Agora, Israel, ouve o que eu tenho para dizer.
Deus, no capítulo 5, nós temos a repetição dos 10 mandamentos e esclarecimentos muito mais amplos e profundos do que tem lá em Êxodo, no capítulo 20. Em Deuteronômio, no capítulo 5, nós temos que Deus escureceu tudo, apareceu em escuridão, nuvens e fogo. Interessante, a passagem do Mar Vermelho foi de noite, mas o Sinai foi de dia e ficou tudo escuro, porque Deus cobriu de nuvens, escureceu com nuvens, para que o fogo pudesse ser visto melhor. O fogo no Monte Sinai, que ia até o meio dos céus, era um fogo alto, muito alto, e aquela voz tremenda do céu, o Senhor falou, para começar, vocês não viram aparência nenhuma, nada de imagens. Hoje o povo evangélico gosta de aparência, né? Templos bonitos, show, música, isso, aquilo e tal. Deus diz, nada de aparência. Vocês ouviram uma voz e viram um fogo. E Deus então falou as palavras dos 10 mandamentos. O povo tremeu todo, ficou com muito medo e Deus escreveu. Então os 10 mandamentos foram dados em áudio, falados pelo Senhor e escritos por Deus nas 2 tábuas de pedra. Bem, a palavra, talvez que resuma o livro de Deuteronômio, é lembrai-vos, lembrai-vos. Deus deu mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos. Os estudiosos fogem de caracterizar essas coisas. Você não vai encontrar em estudos, porque essa conceituação não é tão clara assim, mas eu tenho da parte de Deus isto que precisa ficar claro. Mandamentos compõem um padrão que é a lei na forma de mandamentos, mas os mandamentos ficam lá. Por exemplo, no Brasil nós temos uma lei que é a Constituição Federal. Quem é que usa todo dia a Constituição? Quem é que conhece a Constituição em detalhes? Ninguém. É uma lei que fica lá, largada lá no canto. De vez em quando um advogado pega, um juiz pega, de vez em quando, aparentemente nem o STF pega. Bom, é uma lei na forma de mandamentos que fica por lá. Mas a Constituição não é a nossa vida diária. A lei, na forma de mandamentos, não é a nossa vida diária. Então, Deus deu estatutos. Que são estatutos? São os costumes e práticas que o povo deveria ter para se lembrar de Deus. A lei, na forma de mandamentos, não faz a pessoa se lembrar de Deus, mas os estatutos fazem. A prática de ofertas, sacrifícios, holocaustos, celebração das festas, comemorações e detalhes do dia a dia, nos relacionamentos, tudo aquilo são estatutos que Deus deu para o povo observar com a finalidade de se lembrar de Deus. Com a finalidade de se lembrar de Deus, os estatutos. Bem, juízos são as ameaças. Toda a lei de Deus, nos mandamentos e principalmente no restante da lei, na forma de estatutos, fala das penalidades, das punições, dos castigos que viriam se as pessoas não cumprissem aqueles estatutos e aquelas leis. Estatutos eram para ser cumpridos e os mandamentos também. E assim Deus estabelece que eles tinham que ser lembrados, mas coloca condenações, punições, castigos se o povo não cumprisse. Então isso são juízos. A lei não é uma coisa assim opcional, é obrigatória. E se não cumprir, tem os castigos. Os castigos são os juízos. Então, a lei tem os mandamentos, os estatutos, os juízos e tem os testemunhos. Os testemunhos são toda a história e isso precisa ser lembrado.
eu vejo com dificuldade pais cristãos lembrando das histórias bíblicas para crianças. Tem que comprar livros, eles têm que ler com as crianças, contar as histórias. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, a esposa estava lá fazendo alguma coisa, ela deixava as crianças comigo, eu ficava na minha cama, recostado ali à noite, os 5 filhos em volta, na cama de casal, em volta ali, se alojavam em volta da cama para ouvir histórias. Eu contava as histórias da Bíblia e às vezes eu inventava histórias com fundo moral, para eles aprenderem alguma coisa. E eles, com os olhos arregalados, prestando uma atenção, os 5 quietinhos, num silêncio total, prestando atenção nas histórias que eu estava contando para eles. Eles gostavam. O pior era quando depois eles pediam para repetir uma história, eu não sabia repetir, a história era inventada na hora, eu não sabia repetir, era um problema. Depois, quando eles pediam, porque eles gostavam, era uma alegria para eles, aquele momento de se reunirem comigo ali na cama e eu contar histórias para eles. Isso é ordem do Senhor. Conte histórias, testemunhos, isso faz parte da lei. Meu irmão, se você não conta as histórias da Bíblia para os filhos, já está desobedecendo. Isso é lei, é mandamento de Deus. Conte os testemunhos do Senhor. Esse assunto é muito profundo. Lições que o Deuteronômio deixa para nós. Mandamentos são importantes. Estatutos, tudo aquilo que Deus estabelece como a prática da nossa vida diária para lembrar do padrão de Deus, os juízos, os castigos que vêm se a gente não cumprir e os testemunhos, aquilo que aconteceu, as histórias para a gente contar para os filhos. Você entende isso? É maravilhoso demais. O Deuteronômio é muito sublime.